Oi, gente, tudo bem? Não sei se vocês repararam, mas desde criança, desde pequenos, as crianças aprendem a desejar, né? Antes mesmo de entender por quê. Então, é um vídeo que vem no celular, uma embalagem colorida, um personagem de desenho animado que encontram num restaurante, um influenciador favorito, tudo parece feito sob medida para seduzir e para vender. A publicidade que antes passava nos intervalos da TV aberta e também da TV a cabo até foi proibida, mas agora ela está por toda parte, né? Nas redes sociais, nos celulares e fala a língua dos pequenos, dos nossos filhos. Mas o que isso diz sobre a infância de hoje? Como ajudar as crianças e os adolescentes a perceberem o que há por trás das mensagens que eles consomem? Para a gente conversar sobre esse assunto, nesse episódio do Rap Lago, recebemos a professora da ISPM, Luciana Correia, que é pesquisadora na área de mídia e de infâncias, e o advogado e ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Ariel de Castro Alves. O Ariel, que também teve um papel de destaque no CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde atuou como presidente e como conselheiro. Muito obrigada pela presença aqui de vocês, comigo na apresentação desse podcast, o Vitor Cunha, que é diretor do Rap Lago. Ariel, eu acho que as pessoas hoje em dia não entendem muito o que pode e o que não pode ser feito quando o assunto é publicidade infantil. A gente sabe que na TV a cabo e também na TV aberta a gente tem notado que isso não é mais permitido, né? Que nos intervalos, quando tem um anúncio é feito para os adultos, não só para as crianças, mas hoje temos outras mídias, Uhum. né? Temos YouTube, as crianças com o celular na mão. O que pode e o que não pode, para a gente estabelecer aqui os termos dessa conversa? Sim, a publicidade infantil, aquela voltada, né, aquela comunicação mercadológica voltada para crianças com menos de 12 anos de idade, utilizando então a vulnerabilidade delas, né, persuadindo elas a que comprem determinados produtos, brinquedos, alimentos e dirigida a elas. Então, isso é proibido com base no Código do Consumidor. É considerado uma publicidade abusiva e também enganosa, porque você está usando a vulnerabilidade da criança, a falta de maturidade, de discernimento, para vender determinados produtos. Muitas vezes está passando que um alimento é extremamente bom, nutritivo, quando na verdade ele amplia os índices de obesidade infantil, de desnutrição. Aliás, a obesidade infantil hoje atinge 30% das crianças e adolescentes. Então, nós temos, além do Código de Defesa do Consumidor, que veio no mesmo ano do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, temos o próprio estatuto, mas ele trata de questões de uma forma mais genérica, do direito à integridade física, psicológica, à saúde, ao desenvolvimento saudável, né, de não expor a nenhuma forma de exploração, por exemplo. E agora, depois nós tivemos a regulamentação do que é previsto no Estatuto, no próprio Código de Defesa do Consumidor, pela Resolução 63 de 2014 do CONANDA. E o CONANDA, ele é um órgão criado lá em 91, depois do Estatuto, e ele tem esse papel de regulamentar o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente ou em outras legislações relacionado à criança e do adolescente. Então, com base no artigo 227 da Constituição, com base em várias disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, como esses direitos que eu citei, e também com base no Código de Defesa do Consumidor, o CONANDA fez, né, elaborou essa resolução, que depois foi contestada pelos setores que representam as empresas publicitárias, né, pelo mercado publicitário, até com ações no Supremo Tribunal Federal, até que o Supremo, então, declarou a validade da resolução em 2021. Ou seja, você não pode fazer uma publicidade se direcionando à criança. Sim, diretamente à criança. Você tem que fazer através dos pais, né? Até para evitar os constrangimentos que os pais e mães sofrem, né? Eu sou pai também,
vocês também têm filhos, a gente sabe o constrangimento que a gente tem, né? Desde da praia, quando chega o vendedor e já entrega na mão da criança, né? O algodão doce, e muitas vezes são figuras que vêm pessoas fantasiadas, né? Naquele calorão, né? Eu até penso na insalubridade do trabalho dessas pessoas e da exploração. Às vezes são adolescentes também, em situação de trabalho infantil, que estão lá fantasiados de Mickey, de Homem-Aranha, de outros E personagens. entregam ali direto E pra já criança. entrega na mão. E depois o constrangimento do pai e da mãe que você vai ter que ir lá falar para a criança, não vou comprar. E daí a criança começa a chorar, dependendo da idade dela, difícil ela compreender, né? Por que que não está... por exemplo, muitas vezes eu me nego a comprar algo para o meu filho, ele fala, não, mas você tem um cartão preto, um cartão... é só ir lá e passar o cartão. Como se não... É o antigo passa-cheque da nossa infância, só passar um cheque, né? Então, a gente sabe os constrangimentos diários, né? Eu evito ir com meu filho na padaria, porque vai pedir um monte de coisa lá, muitas vezes associados a alimentos com brinquedos, esse tipo de combo é proibido. As lanchonetes, a gente sabe que fazem isso o tempo todo, não tem, e não tem proibição, né? Infelizmente, é uma área que falta fiscalização. O lobby no judiciário também dessas empresas acaba sendo muito grande e também acabou virando um costume da sociedade. Mas nós temos que nos contrapor a isso. E, claro, que o principal é conscientizar os pais e mães sobre os perigos desse tipo de publicidade. Acho que um dos grandes problemas que nós temos é o consumismo. Eu, na minha trajetória, a maior parte do tempo eu trabalhei com adolescentes infratores, né, visitando unidades de internação da FEBEM. E a gente se deparava com uma grande maioria de adolescentes que muitas vezes cometeram crime porque ele queria se tornar alguém na sociedade. E esse alguém na sociedade através do consumo. Então, era roubando ou furtando um Nike, hoje em dia já furtando ou roubando um aparelho de celular iPhone, por exemplo. Então, isso é que gera um status social. Você só vai ser reconhecido na sociedade, e a professora trabalha com comunicação, sabe que isso é muito forte, né? E isso atinge as crianças e adolescentes. Então, isso vai ter efeitos deletérios no futuro, porque a criança vai desde cedo aprendendo que o consumo é o mais importante na nossa sociedade, que é uma sociedade capitalista também, que se movimenta com base no consumo, no status, no dinheiro, e depois isso pode também gerar o envolvimento com a própria criminalidade no futuro. Professora Luciana, o jovem, a criança, não tem maturidade para entender que aquilo que está sendo colocado numa publicidade, às vezes anunciada num break da televisão, às vezes velada, e a gente vai falar sobre isso ainda nesse podcast, é alguém que está querendo que ela consuma, alguém que está querendo que ela compre. Geralmente, essa mensagem chega na criança de outra forma, né? Como é que a publicidade se comunica com os pequenos dessa forma, mesmo que ilegal? Bom, hoje em dia, se a gente pensar que a gente tem 92% da população de crianças e adolescentes já conectadas, já online, esse dado é recente da pesquisa T-Kids Online, que foi lançada semana passada, a gente está falando da data de 20, mais ou menos, de outubro, né? Hoje a gente já tem 92% de crianças conectadas. Então, a publicidade, ela já está em todo lugar. Ela já está na praia, no algodão doce, mas principalmente hoje ela chega muito através da internet. E na mesma medida que a gente teve a evolução da TV para a internet, se a gente for pensar publicidade passada, a gente tinha lá o famoso compre batom. Hoje jamais a gente viria uma publicidade compre alguma coisa. Que gerava aquele desejo, né? Daquele chocolatinho. E tinha também uma que era eu tenho, você não tem, né? Exato. Então, eu acho que era de tesoura, não sei, era de material escolar. Era de material escolar. Então, assim, essa regulação, ela não veio da noite para o dia, né? Essa regulamentação, ela veio na medida que ela foi entendida como uma propaganda errada, uma propaganda não inadequada, apropriada para a criança. Abusiva, a gente veio, né? Ao longo do tempo isso foi regulado.
E isso na internet também vem acontecendo nos últimos anos, só que até entenderem as formas, o ECA, até entender a forma, regular isso, e isso for colocado em prática, já se passaram praticamente aí 10 anos que essas crianças e adolescentes já estão na internet, já estão conectadas, consumindo esse conteúdo, muitas vezes ilegal ou não apropriado para a criança. Porque hoje a publicidade já está no conteúdo. Ela não está mais no intervalo, ela não está mais no break como a gente conhecia. A internet, com o tempo, a gente começou com publicidade muito em banner, em coisa que você clicava, aquela coisinha, né, que a gente via nos sites, principalmente nos antigos portais, a gente via o banner, e hoje a publicidade já não tem mais essa separação. E eu posso falar de adulto e de criança, E né? o banner você reconhecia como, né, porque é um pop-up que abre ali e você reconhece como publicidade. Mas o que a gente vê hoje é uma coisa, uma fronteira meio borrada, né? Não Entre existe. Não existe conteúdo mais, né? e Não existe. publicidade. Tudo é publicidade. Desde a caneca aqui, que também é uma publicidade. Então, tudo é publicidade hoje, né? Principalmente quando a gente vai para a internet, redes sociais, influencers mirins, enfim. tudo Então a isso que criança vai gente- lá assistir um influenciador que fala de Roblox, né? Uhum. Esses joguinhos que eles gostam, ou de Minecraft. Ele tá assistindo aquele vídeo e ali dentro daquela conversa, daquele bate-papo ou daquele estúdio, tem coisas ali que são publicidade que passam despercebido. Se você pensar, quando existe um canal que fala de Minecraft, ele já é um produto. Ele já é, porque Minecraft é um produto. Sim, Né? sim. Ele é um jogo, então ele já é um produto. Então, essa fronteira entre o que é e o que não é publicidade, no CONAR, por exemplo, no Conselho de Autorregulamentação Publicitária, fala-se muito do princípio da identificação publicitária, artigo 28. Princípio de você ter que identificar que aquilo é uma publicidade. Muito no começo, quando começaram com as publicidades em redes sociais, principalmente, você tinha lá a hashtag publi, né? Mas como é que uma criança vê aquilo? Não vê. Ela nem Isso, chega. Às vezes ela nem sabe Ela ler, nem né? sabe. E ela nem... Ou se ela souber, ela nem chega ali na descrição, né? Ela tá preocupada com o que ela tá assistindo. Consumindo o conteúdo mesmo. Uhum. E, às vezes, até o próprio youtuber é um produto para ela. Uhum. Esse youtuber, posteriormente, ele pode, por exemplo, ter produtos dele mesmo, que ele comercializa depois, enfim. E as Uma marcas longa fazem esse discussão. caminho de procurar essa pessoa e falar, fazer um contrato e falar, você vai falar sobre isso no teu conteúdo? Tem de tudo, né? É? Tem de tudo. A gente não sabe precisar especificamente ali, olha, isso foi pago, isso não foi pago, isso tem um contrato, isso não tem. Eu falo que, se eu posso citar um número para vocês, hoje, se a gente olha para os 100 maiores canais, por exemplo, do YouTube, 70 canais são consumidos ou produzidos para crianças. Ou por crianças, às vezes são youtubers de famílias. Então, só ali a gente já tem um número super expressivo. Uhum. Então, é muita coisa para a gente conversar. Ariel, até que ponto permitir que o mercado, as marcas, a publicidade fale livremente com as crianças é uma violação dos direitos da infância? É claro que é uma violação, porque a criança ela não está preparada para receber aquele tipo de propaganda, né? E ela nem sabe que aquilo é uma propaganda, ela acha que aquilo é real. Para ela é como se ela tivesse na aula do professor, da professora, e algo é mais marcante, porque envolve cenas, envolve uma sedução muito, muito maior do que a criança quando está na sala de aula, ou quando ela está ouvindo o pai, a mãe, um familiar. Então, exatamente diante da sua vulnerabilidade, não ter a maturidade, não saber discernir ainda o que é real, o que é uma publicidade, o que é uma informação. Então, é por conta disso que é inadequado, né, que a publicidade seja direta para a criança ou adolescente, né, por conta ela não ter esse discernimento aí, ela ser vítima desse processo de sedução e de persuasão, e que depois vai contaminando, né? A gente sabe que a publicidade ela atua de uma forma massiva. Daí a criança ela vai para a sala de aula comentar com seus colegas, né? Tipo assim,
meu filho começou a me cobrar o Labubu. Eu não sabia o que era Labubu. Mas era porque os colegas da escola tinham o tal do Labubu. Então, É o Gremlin da nossa época. Ah, é verdade, é verdade. Eu É que ainda a gente... não conheço ainda. Não, é porque tá Prepara. fora da sua faixa paterna, porque seus filhos são pequenos e os nossos É o são Gremlin. adolescentes. Tá na faixa do Ariel, que tem filho de 6. Daí você tem o Labubu original e você tem os Labubu falsificados. Então, daí tem dois ele sabe, mercados ele ali. sabe diferenciar já isso. Então, como é que se deu? Não foi eu que orientei. Foi por meio da internet, foi por meio dos colegas da escola, igual esses de pintar, né? Esses livrinhos de pintar. Eu sempre levo, né, os livrinhos e tal, mas daí ele sempre ficava me questionando. Não, tem que ser o Bob Good, porque todo mundo tem o Bob É o Good. original, né? Então, Ou seja, mesmo você tomando todos os cuidados ali no jeito que você cria seu filho, tem toda a pressão social, né, de uma comunidade que está sendo impactada por esse tipo de e propaganda, né? publicitária também, né? Do que tá vendo em jogos, em internet, e as próprias crianças e adolescentes, né, nas escolas estão comentando. Então já era um processo de contaminação muito forte, e depois uma cobrança, um constrangimento, né? E a criança não sabe o limite também dos valores, né? Ela acha que, como a gente tem o cartão lá, é algo ilimitado. Você não precisou trabalhar para conseguir nada disso, né? É só passar o cartão Que tá que tudo tá certo. tudo certo. Como é que a gente faz para mostrar para as crianças esse lado obscuro da publicidade, né? Porque eles vão conviver com isso, né? Como é que a gente faz para prepará-los para isso? Como é que o pai, os responsáveis, no caso, podem ajudar? Que parece até uma discussão mais elaborada, né? Porque talvez, não sei, estou aqui pensando alto com vocês. Uma criança muito pequena não consiga, sei lá, a não ser que a gente tenha uma forma lúdica de explicar isso para eles, né? Esse é um ponto interessante, porque fala-se muito dos nativos digitais, que eles nasceram e eles sabem tudo, né? E isso é um mito. Ao longo do tempo, a gente foi estudando bastante isso, e é um mito porque já se comprovou em estudos que não é porque eles nasceram conectados, nós tivemos a transição, né? A gente não nasceu conectado, depois foi conectando. Não é porque eles nasceram conectados que eles sabem tudo. Eles não sabem tudo. Eles sabem, talvez, muitas coisas mais do que a gente. Mais familiaridade, né? Mais familiaridade, mas não necessariamente eles têm as competências suficientes para, né, saber que aquilo é legal ou que aquilo não é. E aí, depois dessa conversa dos nativos, entra muito a questão da educação midiática, que é uma pauta que a gente tem falado bastante. Vai entrar o ano que vem nas escolas, na grade comum curricular. Na base nacional? Na base nacional. Então, isso é um ponto muito importante, que é a questão da educação para o consumo das mídias. Né? Que isso, sem dúvida nenhuma, pode vir da escola. Isso implica numa série de coisas, né? Da investimento e grade e tudo mais. Mas, principalmente, deve vir de casa. Que uma coisa que a gente fala bastante é, cadê os pais? Onde estão os pais? Não, Que a gente pergunta, cadê a mãe? Cadê a mãe? Ainda não. Cadê a mãe dessa criança, né? Sempre a culpa da mãe. Se a gente pensa num contexto social ainda de Brasil, da quantidade de mães solo que a gente tem, cadê a mãe mesmo, né? Mas a gente fala muito desse ponto. A publicidade, ela sempre existiu. Claro que hoje, através dos dados, fala-se muito de perfilização, que é a questão de você conseguir identificar quem é você na rede social, por exemplo. Quando você fala da perfilização e de usar os dados de crianças, né, para conseguir identificar onde elas estão, seja por algoritmos, por imagens, por inteligência artificial, o negócio vai ficando mais sério ainda. Então, a gente fala muito de como que eu educo essa criança. Cadê o pai, cadê a mãe, cadê a família, cadê a rede de apoio para mostrar para essa criança, ou conversar com essa criança, ou acompanhar o conteúdo que essa criança e esse adolescente consome, para entender aquilo que é publicidade, o que não é, e ter discussões sobre esse assunto, e não simplesmente, toma. Quando a gente fala essa coisa da educação digital, né? Veio muito nessa esteira que a gente teve esse ano, a proibição do uso de celular nas escolas, né? Isso como um segundo passo mesmo, né? Primeiro a gente tirou esse celular, porque a gente estava, né, com problemas muito graves, tanto de aprendizagem quanto de saúde mental, mas você precisa dar mais um passo, né? Não basta você tirar, porque o celular está aí, né?
E principalmente porque você pode tirar da escola e piorar em casa, o que tem acontecido também. A gente vê pesquisas também que mostram isso. Diminuiu o tempo de tela na escola, que bom, mas quando foi para casa fica muito mais quase para compensar. Então, já passei 8 horas sem, 6 horas sem, agora eu posso compensar o meu tempo de tela 2 vezes maior. Então, isso é E a muito sério. questão também está na rede de apoio, né? Que as famílias tenham, né? Porque muitas vezes os pais e mães têm que trabalhar e a criança não está na escola em tempo integral. É difícil você ter locais adequados para deixar o seu filho, No sua contraturno. filha. Se você vai levar num clube, você não pode deixar lá no clube e ir embora. Você tem que ficar lá acompanhando, principalmente se tiver menos de 12 anos de idade. Então, tem uma série de complicadores também para as famílias, né? A falta de um subsídio, uma condição para também poderem evitar esse contato tão grande com as telas, Porque né? geralmente a gente vai só pelo caminho de culpabilização, né? O seu filho está ficando muito tempo na tela, mas às vezes tem todo esse contexto social e recorte de classe, de gênero, né? De falta de rede de apoio, né? Muita gente fala, tá, mas eu estou trabalhando em casa, eu não tenho ajuda, como é que eu vou trabalhar em casa, né? Se essa criança não tiver numa tela, né? Eu acho esse ponto importante, mas também eu vejo que dá para fazer um pouco diferente, sabe? Porque eu vou dar um exemplo simples. Eu vejo muito pai e mãe correndo com carrinho no parque. Eu frequento o parque, eu vejo muita gente correndo com carrinho no parque. Eu vejo muitas mães e pais correndo com carrinho no parque e a criança está no carrinho assim. Então, assim, eu preciso ser saudável, eu preciso correr, eu preciso, né? Que legal correr, eu vou levar meu filho naquele carrinho super incrível que custou uma fortuna para poder correr, mas meu filho está numa tela, ele não está nem vendo o parque. Então, assim, claro, a gente tem essas questões sociais aí e como a gente faz essa mãe e pai que precisa trabalhar e deixar essa criança, mas eu estou falando do momento que não é esse. Eu estou falando do momento que é um restaurante, estou falando do momento que é a família almoçando, eu estou falando de um momento de férias, eu estou falando desses momentos. Onde era possível, Era né? possível. Outro dia eu fui num evento da escola da minha filha no MASP e tinha lá os irmãos mais velhos expondo a primeira exposição que eles fizeram no MASP, foi uma coisa super bacana. E eu vi alguns irmãos mais novos, estavam todos os irmãos mais novos assim, o tempo inteiro ali. Teve um que subiu no elevador com a gente, entrou na exposição, ele não saiu o tempo inteiro ali da tela. Então, claro, a gente tem inúmeros recortes de classe e tudo mais, eu estou falando desses momentos, que eu acho que é muito importante para a gente pensar, sabe? Bom, eu queria trazer um depoimento que a gente gravou por vídeo. A gente queria trazer uma psicóloga aqui para a conversa. É a Esther Cecília Fernandes Batistella, que é doutora em Psicologia, Desenvolvimento Humano e Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela é especialista em consumo infantil, sob esse viés da psicologia, e ela respondeu para a gente a seguinte pergunta, que vem um pouquinho aqui no que a gente estava conversando, né? Como é que a gente pode educar as crianças e adolescentes para a publicidade, seja na TV, seja na internet, como forma de ensiná-los a exercer sua cidadania? Vamos assistir. As crianças desde 6 meses de idade, elas têm capacidade de ficar assistir à TV, aos conteúdos televisivos, aos conteúdos midiáticos, às telas de uma forma geral. Mas daí a dizer que elas estão entendendo o que está se passando, tem um caminho muito grande. As crianças de 4 a 7, 8, 9 anos de idade têm muita dificuldade de entender intenção. Tudo isso porque está relacionado, a compreensão, né, das mídias está diretamente relacionada à compreensão da própria estrutura cognitiva da criança, ou seja, de tipo de pensamento essa criança tem, qual é o raciocínio que essa criança tem, as fases do desenvolvimento cognitivo dela. Sabendo disso, em diferentes etapas da vida, as crianças entendem os conteúdos de forma diferente. Então, o que eu posso fazer para ajudá-la a ser mais consciente? Em etapas diferentes da vida, estratégias diferentes. Mas o importante é sempre trazer que as crianças, elas precisam entender que tudo o que se faz, né, nas telas, nas produções midiáticas, nos conteúdos midiáticos, sobretudo as propagandas, tem intenção, tem uma intenção por trás. Então, como elas não conseguem perceber essa intenção sozinhas, precisa ajudá-las a perceber, a descobrir as intenções.
Ariel, agora eu queria pegar esse gancho da psicóloga e não quero conversar com o Ariel, ex-secretário, nem com o Ariel, advogado. Eu quero conversar com o Ariel, pai. Uhum. Como que você conversa essa relação da intenção com o teu filho? Uhum. É filho ou é filha? Isso, Com o teu filho. É. Como é que você sabe tudo isso que acontece, você trabalhou para que isso fosse proibido, mas isso ainda continua acontecendo. Como é que você tenta conversar com seu filho, o Ariel pai, para que ele perceba o quão abusivo isso para que ele perceba essa intencionalidade que a psicóloga trouxe aqui para gente? Sim, a tentativa é sempre explicar, ó, isso não é algo real, esse produto não é tão bom como está se dizendo. Por exemplo, ele gosta de querer comprar aqueles ovos que tem um brinquedo. Dentro. Mas daí eu questiono, você não gosta de chocolate, para que você quer comprar um negócio que tem um brinquedo que é uma porcaria? A gente pode ir comprar depois um brinquedo melhor num outro lugar, porque esse brinquedo não serve para nada. Então, a gente tem que explicar essas questões, né? Olha, isso é uma propaganda, eles estão tentando te seduzir, fazer você acreditar que isso é bom, mas, O que ele te mas não fala? é tão bom, tanto que você tem essa caixa cheia de brinquedo, aí tá tudo aí jogado, porque já quebrou tudo. Então, que esse tipo de brinquedinho, então, não serve para muita coisa, né? Então, E o que ele te responde? Você acha que essa conversa... Claro, não é uma conversa que você vai ter uma vez só, sim, né? é É uma sempre, conversa né? sempre. Mas o que ele te traz? Ele fala, não, mas meus amigos têm, na escola eles têm, todo mundo compra, os pais compram, E aí você fala, você quer não é todo mundo? comprar. Aquela coisa que a gente ouvia na infância. Mas você não é todo mundo. Daí, cada um tem um jeito, né? Tem Aham. que explicar, cada um tem um jeito de se comportar, de conversar com os filhos, então. Uhum, Mas é uma construção, né, no dia a dia, né? uhum. Acho que todas as pessoas que têm filhos estão sujeitas, né? E depois na adolescência a gente sabe, eu fui adolescente também e eu obrigava, né? Praticamente cobrava que meu pai comprasse o Nike, porque não aceitava outro tênis que fosse de uma marca diferente da que a maioria usava no colégio. Então a gente sabe o quanto, né? Isso acaba atingindo, né, principalmente as crianças e adolescentes. Hoje em dia eu não estou nem aí para a marca, eu prefiro até ir no Brás fazer compra. Para economizar, né? Mal entra em shopping. Quando é jovem, são demarcadores sociais também. Sim, Exato. sim, aquela coisa de pertencer, que é uma coisa muito importante, né? E você, Luciana, como é que é essa... Agora a Luciana também mãe, como é que é essa conversa, sendo uma pessoa que trabalha com isso, que dá aula sobre isso na SPM, como é que sempre foi essa conversa na sua casa? Eu falo que minha filha teve a sorte e o azar de ter uma mãe pesquisadora. Quando eu comecei a pesquisar mídia e infâncias, minha filha tinha 1 ano e meio para 2. Então, você imagina que ela cresceu, eu estudando e lendo tudo sobre o tema. Então, eu falo, gente, não sei se foi bom ou ruim, coitada. Mas, até aproveitando o gancho da pesquisa Kids Online, a gente fala muito sobre os riscos e as oportunidades. O que tem de bom e o que tem de ruim. O que é verdade e o que não é verdade. Então, eu sempre tentei nunca demonizar, porque não vou afastar, a gente não vai conseguir proibir, né? Tento sempre com uma questão de limites, mas sempre tentei trabalhar com a minha filha o que tem de bom na rede. Para que você pode usar isso para o bem, né? Não ficar só pensando na publicidade, embora o carrinho da Shein dela, que ela me mostrou ontem, tem R$5.000 de desejo. Mas tá só no carrinho. Tá só no carrinho. Uhum. Aí ela compra uma fantasia, porque tem a festa de fantasia da formatura. Ok, então eu sempre tento mostrar para ela que o consumo é bom, o consumismo é ruim. O consumo, ele te traz coisas, né? Ele te demarca socialmente, ele pode te ajudar. Por exemplo, um relógio pode me ajudar a cronometrar um esporte que eu faço. Então, o consumo, ele não é só um terror. Sim, ele o ele desejo bom. é importante. O desejo é importante, mas o limite também é. E o que falta muito para as crianças hoje é a questão, principalmente, do limite, né? Eu tenho, você não tem, não vai ter, paciência, é o que podemos hoje, né? Então, acho que isso eu sempre trabalhei com ela. A única coisa que eu não proíbo, e é difícil falar não, e não deixo, né? E acabou deixando solto, é livro.
E ela gosta muito de livro. Lá em casa eu já falei isso. Pode pedir quantos livros você quiser, que nesse Livro pode. assunto pode. E aí, outro dia ela veio pra mim e falou assim, mãe, você tá me devendo R$ 400. Eu falei, tô, por quê? Porque a minha amiga fulana ganha R$ 1 por página lida. Eu falei, nossa, você tá milionária, hein? Que bom, hein? Continua assim. Eu falei, aqui você não vai ganhar. Mãe, mas por que não? Ela leu 20 páginas esse final de semana, ganhou tanto. Eu falei, mas que absurdo, os pais têm que comprar o filho para ele ler? É isso que eu tô entendendo? Aqui não vai ser assim, não. Sinto muito. Você vai ganhar conhecimento, vai te levar para um lugar muito maior. Ela olhou e fez assim, ai, como você é chata. Então, foi mais ou menos isso, né? Eu falei, não vai ganhar e acabou. Então, acho que é um pouco do limite, né? E do entendimento, o que pode, o que não pode, até onde isso é abusivo, até onde não é. Vamos mudar de assunto, que esse assunto já tá vendo muito, isso só fala disso, só vê isso. Então, de novo, o que eu falei anteriormente é sobre a mediação parental, né? Como que o pai e a mãe estão presentes ali para entender o que está excessivo e o que está tudo bem, consumir um pouco e ver um pouco de vídeo, ou ver um pouco de rede social, ou seja, o que for, dependendo da idade, né? Como é que é na tua casa, Vitor? Você tem 3, uma bebê que ainda não sabe nem que essas coisas espera. existem. Não, na verdade, a gente vai na linha do Ariel também de conversar, mas a gente usa muito a ludicidade. E hoje eu ouvi um podcast de uma psicóloga que ela falava que era o Consumo Monstro. O que o Consumo Monstro tá tentando fazer agora? Sabe, como se fosse uma aventura, né? E eu achei interessante. Acho que eu vou aplicar essa... Usou para a criança entender que aquilo não é tão legal, né? Veja bem, né? Parece legal, mas não é, né? Que foi um pouco na linha do que o Ariel trouxe. Mas observando toda essa discussão, a gente tem uma proposta no acampamento de ter uma lojinha. E até tem uma história curiosa que eu conto depois para vocês, mas o objetivo da lojinha é as crianças entenderem o valor do dinheiro. Então, ela vai lá com R$100 e ela quer comprar uma camiseta, uma caneca e um X. E ela vê que não dá, né? Então, e aí tem toda a forma de troca, né? Então, ele recebe o troco. Você está pagando isso, né? E tem um caráter educativo. Então, que a gente nem aceita outros formatos de pagamento. Tem que levar em dinheiro mesmo para ela levar o troco de volta. E a história curiosa em relação a isso é que, em determinado momento, a gente começou a pensar, falou, nossa... Se a gente fizesse combo, né? E já numa lógica de consumo, né? Nossa, se fizesse combo, tal. Aí chegamos para os fundadores, né? Falaram, olha, o que vocês acham? Eu falei assim, não, aqui a gente não quer vender. A gente só quer que eles aprendam sobre o dinheiro. Nossa, foi uma lição daquelas das mais importantes da vida. Não, é importante, né? E é o que está no DNA. Então... bom, em casa vou tentar ir mais no lúdico, porque é muito complexo, né? Assim, é muito distante da realidade deles, né? O meu filho, o que me incomodava muito é que quando eu levava ele ao supermercado, ele já me pedia coisas pela marca. Ele queria e falava a marca. Não é que ele queria um biscoito, ele queria aquela marca, né? E aí eu tentava conversar com ele o porquê que ele queria aquilo e não outra coisa, né? Só que agora na adolescência, não sei se é menino, não sei, eu preciso muitas vezes convencê-lo a comprar coisas, tipo roupa, sabe? Nunca quer nada, só quer camiseta de banda, sabe? Esse tipo de coisa. E aí também é ruim, né? Porque aí tá sempre mulambento. Ou não. Não tem carrinho da Shine lotado, né? Enfim... Ariel, eu queria que você olhasse para o futuro, né? O Conanda já atuou, ainda atua nesse debate, né, de proteção das crianças frente à mídia e o consumo. Muito já foi feito. Mas nesse momento que a gente está vivendo dessa coisa digital, com internet, o que você acha que é o próximo passo, né? Porque se a gente só... Me perdoa fazer uma digressão. Se a gente olhar a TV, a gente... já vê os breaks sem essa programação infantil e até, como você mesmo lembrou antes da gente começar, programação infantil de TV morrendo, porque como não podia vender esse intervalo comercial, isso deixou de existir, né? Como é que você vê o futuro? Quais são os próximos passos que você acredita que precisam ser dados nesse momento digital que a gente está vivendo?
Sim, então, acho que essa é uma observação, né? Que infelizmente a programação infantil nas grandes TVs ela acabou Morrendo. diminuindo muito pela questão dos anunciantes, né? Dos interesses que estavam por trás Só a ali, TV né? pública manteve, né? Eu sou da época do Balão Mágico, do Fofão, da Xuxa, de um monte Cigarrinho de Pan, né? programas infantis que existiam que era muito interessante. Mas, por outro lado, é a época também de toda essa propaganda, né? A gente cresceu, né, com essas marcas em cima da nossa cabeça, né? Eu lembro muito do Danoninho que vale um bifinho, quando na verdade não é real, né? Que ele é igual comer um bife, né? E hoje, se a gente pensar, isso é impensável. Ainda bem, esse tipo de comparação, esse tipo de propaganda que não era real, né? Hoje isso não Sim, existe sim. mais. Sim, então, essas limitações, e o próprio Conanda contribuiu muito nisso. Um outro debate muito importante foi da classificação indicativa, né? Eu estava também no Conanda quando tratamos da classificação indicativa, desde 2005, quando fui conselheiro na época, e também tratamos dessa própria resolução da publicidade, que só foi depois aprovada em 2014, mas sempre a resistência foi muito grande, né? Os setores da publicidade iam nas reuniões do Conanda, questionavam, entravam com ações até preventivas para evitar que fosse aprovada a resolução, pressionavam quem estava à frente do Ministério de Direitos Humanos, que é o Conanda é vinculado. Então, nós sempre tivemos um embate muito grande. A classificação indicativa foi um embate enorme. As TVs não aceitavam que tivesse que colocar as idades, que tivesse que mudar a novela das 8 para as 9, como teve que acontecer na prática, por conta do tipo de conteúdo. Então, teve muita coisa que se modificou com a classificação indicativa. Mas é claro, quem vai de fato controlar a classificação é o pai e a mãe. Sim. Mas é positivo que você tenha antes do programa lá a idade e a justificativa, nudez, violência, etc. E você consegue dialogar com seu filho. Ó, esse programa é inadequado para você. Apareceu esse alerta antes. Porque é uma responsabilidade compartilhada, ao seu ver, né? Sim, Não só da Estado, família e Aham. sociedade. É o que prevê o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal. Então, isso foi positivo, né? Hoje a classificação indicativa é uma conquista e agora ela vai se estender para a internet, né? Que é algo que a gente já vem batalhando há muito tempo. Isso é uma coisa recente, né, Ariel? Sim, isso é recente. O próprio Ministério agora já da Justiça, que é quem cuida da classificação indicativa, também diante dessa questão da adultização, e o que nós estamos falando aqui é a questão de adultização. Sim. Porque você está violando e suprimindo a infância quando você bombardeia a infância com propagandas. E a criança ou adolescente não tem autonomia nem financeira para fazer uma compra, uma aquisição de um produto. Ele vai depender do seu pai e da sua mãe. E muitas vezes vai gerar um constrangimento. É um choro ou é uma confusão no supermercado. Às vezes a gente vê, né, crianças chorando no supermercado, gritando, caindo no chão porque quer determinado produto, ou no shopping center, né? Os pais ficam constrangidos de passar em frente às lojas de brinquedo porque sabe que a criança vai querer tudo que está ali, até você explicar quais os limites. Então, a gente sabe que nós estamos tratando também de uma adultização, né? De uma violação da infância, de uma supressão da infância por conteúdos que não são adequados a ela. E como é que isso vai para a internet, Ariel? Porque a Mas- internet tem um racional diferente da televisão, né? A televisão, a gente sabe das faixas, né? Você sabe que à noite não é para criança, que à tarde é para criança. Como é que isso funciona na internet? Que não tem uma grade fixa, que você pode assistir qualquer coisa a qualquer hora, e isso encanta as crianças. A gente Sim. tinha que esperar o desenho naquele horário X e as crianças não precisam esperar mais nada. O ECA Digital ele dá essa base legal, tanto para uma classificação indicativa na internet, que o Ministério da Justiça está regulamentando,
que é toda vez que vai baixar um aplicativo, vai ter uma idade, vai ter uma necessidade de identificação, vai ter uma necessidade de autorização parental. E então, isso já é um fator importante. Aliás, a identificação de idade deveria ocorrer até com certa facilidade, porque nós temos meia dúzia de portais de ingresso na internet. É Mozilla, é Chrome, a gente sabe quais são, eles deveriam já identificar a idade. A partir dali, você já tem uma barreira para entrar no que é adequado e do que é inadequado, e para direcionar ou não determinado tipo de publicidade. Se está identificado que tem menos de 12 anos, você não pode encaminhar, direcionar a publicidade infantil. O ECA Digital ele trata disso, de limitar também esse direcionamento. A gente sabe dessa vigilância. Às vezes a gente está conversando sobre uma viagem, a gente abre lá e aparece um monte de propaganda daquela viagem que você está conversando. Das empresas aéreas, dos hotéis, né? Parece algo milagroso, né? Que captaram a sua intenção de viajar, a sua conversa com uma outra pessoa e de repente aparece tudo lá. Ou você faz uma busca no próprio Google, nos locais de busca da internet, de repente você é bombardeado em todas as suas redes sociais, até mensagem no WhatsApp chega daquilo que você estava procurando, né? De repente é um milagre que acontece. Isso tem acontecido também com as crianças e adolescentes, né? São bombardeadas também com esse tipo de direcionamento, de vigilância que é feito pela internet. E o ECA Digital, ele proíbe que isso aconteça. E também proíbe que pais e mães explorem a imagem dos seus filhos com uma finalidade comercial, né? Hoje também é muito preocupante os influencers mirins, isso é exploração do trabalho infantil. Tem casas que viraram verdadeiro Big Brother, né? A criança é filmada dormindo, indo no banheiro, é filmada em todos os momentos, na privada, é filmada em tudo. Então, Criança sendo monetizada, sim, né? sim, isso é uma exploração comercial, isso é uma exploração do trabalho infantil, isso é submeter ao crime de constrangimento, de humilhação previsto no próprio estatuto. Então, o ECA Digital também vem para limitar essas coisas. Aliás, hoje nós temos coaches mirins, né, que vão lá fazer vídeos dizer que ninguém tem que estudar porque pode ganhar dinheiro só fazendo vídeos na internet, fazendo dancinha no TikTok. Então, nós precisamos limitar isso tudo. Nós estamos tratando também, de alguma forma, de publicidade, né? Hoje nós vivemos no mundo da publicidade. Luciana, como é que você vê essa questão de ir para a internet, né? Antes da gente começar o podcast, a gente estava conversando, falou, a criança nem deveria estar lá, né? Mas a gente não pode supor porque ela está, né? Sim. Ela está, e ela está cada vez mais, embora a gente tenha, nesses dados que eu comentei, a gente teve uma queda, por incrível que pareça, de acesso do ano passado para esse ano, e isso provavelmente deve-se à questão das escolas, né, do consumo nas escolas. A criança, ela está na internet, ela está em todas as redes sociais. A gente fala muito de conta de adolescente, ou, né, escolher. Hoje já tem ferramentas de vigilância em relação que os pais podem monitorar os seus filhos ali, adolescentes, mas a gente também já tem estudos de criança 0,8 com posse de celular maior que muitos países no Brasil. Então, a criança ela está ali, ela está em todas as redes sociais, ela está consumindo no quarto, ela está consumindo sozinha. Então, eu vejo assim, cada vez mais, enquanto a gente não dá conta, enquanto a gente está discutindo aqui ou conversando sobre redes sociais, a inteligência artificial já está tomando uma outra proporção, é um caminho muito acima ali do que a gente está discutindo nas redes sociais e que a gente não conseguiu ainda nem colocar em prática o ECA Digital, que acabou de ser, né, aprovado. Então, eu acho que isso não vai voltar. Tem um crítico social chamado Neil Postman, que ele falava em 82 do desaparecimento da infância. Não foi o Felco que criou a adotização, né? Então, ele já falava que esse desaparecimento já aconteceria na medida que as mídias avançassem. Ele estava falando da TV ainda, tá? Ele estava falando ainda de tirar as crianças da sala. Então, isso já era previsto, já era visto, né, que um dia isso iria acontecer e com a velocidade das novas tecnologias cada vez mais, né? Então,
Eu acho que, num princípio, se a gente pode citar, que nem o Instagram, ele foi criado inicialmente para quê? Compartilhar fotos. Ninguém imaginou que um dia ele viraria o maior shopping center que tem é o Instagram hoje. Então, e cada vez mais crianças, né, cada vez crianças menores consumindo o Instagram ou outras redes. Fazendo busca, muitas vezes, no Fazendo TikTok. busca no TikTok, entre todos. Então, essas redes hoje já são muito. Eu li um livro esse fim de semana, um livro bem fácil de ler, chamado Vídeos Curtos, do professor Leonardo Moura, que ele fala em algum trecho ali, que ele fala, são altamente satisfatórios. E altamente satisfatório, hoje já é até uma gíria entre os jovens, né? Entre as crianças, principalmente. Sim. Porque é altamente satisfatório. Eu lembro quando eu comecei a pesquisar, me falavam assim, Luciana, por que você acha que tem tanto sucesso os vídeos de unboxing? Por que você acha, né? Depois veio aquela boneca LOL Surprise, não sei se algum de vocês sabe o que é a LOL, mas era uma boneca, né? Vinha numa bolinha, que você abria o pacotinho no mesmo esquema do ovinho, que você abria, e na medida que você ia abrindo, ele tinha 7 camadas. Então, você abria 7 mini presentes dentro daquela bolinha, que era uma bonequinha que custava uma fortuna. Uma bolinha assim, de brinquedo. Depois veio o Labubu no lugar. E aí me perguntavam, por que você acha que a criança gosta tanto desses vídeos de unboxing, voltando, né? Porque é altamente satisfatório abrir brinquedo. Podendo ou não podendo, você ver um vídeo de alguém abrindo alguma coisa, e o primeiro unboxing da história não foi um vídeo infantil, foi um vídeo de um adulto abrindo um celular. Então, assim, é altamente satisfatório para uma criança ficar assistindo aquilo repetitivamente. Então, acho que tem que tomar muito cuidado com esse limite, mas também, de novo, na medida que a gente está falando de redes sociais, já tem um avanço muito grande de crianças consumindo ali chatbots e informação de inteligência artificial. Então, a gente tem que... A gente não acompanha. A gente tem que realmente orientar e ficar perto. A restrição é a melhor solução, no caso, né? A restrição, a proibição, não sei se funciona. Alguns países ainda, né? Agora, recente, a Austrália proibiu redes sociais para menores de 16. Seria o meu sonho, mas, enfim, não sei ainda no Brasil se isso é utópico. Mas, enfim, eu acho que assim, é difícil o pai e a mãe proibir dentro de um contexto social que a gente, né? Você vai ser a única que não vai ver redes sociais e acabou. A criança burla. Eu conheço muitas mães que falam, meu filho não teve celular antes dos 12, 14, mas seu filho não saía do iPad ou do tablet. E burlava alguma maneira de se comunicar com os amigos que não, ou ter rede social no celular do amigo. Então, assim, eu vejo, é claro, a educação, sem dúvida nenhuma, vem de casa, a base vem de casa, tem que ter muita conversa, tem que ter muita orientação mesmo. Agora, a proibição ou a vigilância constante com esses aplicativos de vigilância, eu sou um pouco cuidadosa com isso, porque eu acho que talvez esse não seja o caminho. Na minha visão, é mais o caminho realmente da educação e principalmente do exemplo. E do diálogo, né? Muitas vezes, porque é isso que você falou, eles são muito mais espertos que a gente digitalmente, né? Então, se é só uma proibição, você acha que você está ali... programando ali um controle parental e ele tá pulando. Vira até uma missão dos amiguinhos, né? De como é que a gente vai fazer para ele participar. Agora, assim, a gente já Tráfico de aplicativo e redes sociais. De IP, né? A gente já está aqui no final da nossa conversa e eu queria que vocês fossem mais ou menos nesse caminho que a Luciana trouxe. Os pais que estão assistindo a gente, que tem muita preocupação com esse acesso de conteúdo de consumo. Temos a Black Friday acontecendo, temos os avós e avós querendo dar muitos presentes, porque presentear é um ato de amor, né? E a gente sabe que muitas vezes a família quer dar um presente para mostrar que se importa, que gosta. Eu queria que vocês dessem dicas, né? Como é que a gente faz para não proteger os nossos filhos, mas para abrir esse canal de diálogo com eles sobre essa questão do consumo. Ariel. Sim, acho que tem várias questões a discutir, né? Por exemplo, quando eu falei desse tênis que eu queria e que meu pai era obrigado a comprar, eu comecei a não querer mais quando ele explicou que explorava a mão de obra infantil lá na Indonésia, na Tailândia, em determinados países. Então, acho que com o jovem, né, principalmente com o adolescente, você consegue levar essa questão da consciência social também, né? Porque eles têm muitos valores que são desse tempo, né? Sim, sim. Essa questão também pode ser tratada, né? Principalmente com adolescente e jovem, né? Que já consegue, né? Já tem uma maturidade de entendimento. É lógico que
com a criança, né, você tem que ser mais lúdico, né? Você tem que ter outras questões de abordagem. Mas é um tema, né, fundamental na sociedade hoje, né? Porque nós estamos o tempo todo aí diante, né, de toda essa publicidade, de toda essa propaganda, de toda essa mídia, né, que está norteando toda a nossa sociedade. Então, é claro que os pais e mães, eles devem procurar, né? Nós temos iniciativas como Criança e Consumo, do Instituto Alana, né? Que lá tem várias orientações importantes, inclusive eles tratam de alguns temas como prioritários, a questão do meio ambiente, né? O quanto a propaganda infantil, as embalagens, latas, plásticos prejudicam o meio ambiente. Talvez isso também seja uma forma de tratar com os adolescentes, com os jovens, com as crianças, de como combater a publicidade. Na escola é errado que a lanchonete coloque determinados cartazes, né, de determinados produtos, né? Esse não é o papel de uma instituição de educação e isso é proibido também pela legislação. Então, tem que colocar alguns efeitos que são nocivos, né, desse tipo de publicidade, de propaganda voltado às crianças e adolescentes e tentar, né, de várias formas, né? Acho que existem hoje os brinquedos também educativos. A gente vê que muitas vezes as crianças aderem, né, aos brinquedos que são mais educativos, né, quando elas começam a ter acesso a esses brinquedos, né? Então, é uma forma de ir substituindo os brinquedos que não são educativos. Que às vezes brincam por Sim, elas, né? Exato. Uhum. Sim, então, por exemplo, meu filho, os brinquedos educativos, ele usa diariamente. Aqueles que são esses da propaganda enganosa, Botão, né? fica no baú, tudo jogado lá. Não serve mais para Porque nada. geralmente Então, são brinquedos que a imaginação fica de fora, né? Porque ele já faz tudo, entrega tudo pronto, né? E os então, educativos abrem ali um espaço para a criança poder criar em cima deles, né? sim, então acho que esses são alguns caminhos, né? Então acho que os pais e mães na própria internet, dentro da página desse Criança e Consumo, da ANDI, que é a Agência Nacional dos Direitos da Infância, ela trata também muito desses temas, então acho que são formas aí até porque o direito de brincar foi reconhecido também no ECA até de uma forma recente, vai fazer uns 4, 5 anos que ele foi expresso, né? Então, por isso a República Lago é uma iniciativa importante porque ela traz, né, o quanto brincar, né? Hoje as crianças e adolescentes esqueceram do brincar. Na minha época de rua, a gente ralava o joelho, né? Se machucava um pouco, mas você corria na rua, você brincava, você exercia a sua imaginação. Hoje é aquilo que já vem pronto, né? Prejudicando a vista também da criança, né? O dia inteiro no celular, né? E prejudicando a nossa também, né? Glaucoma, logo a gente está fazendo a cirurgia da catarata por conta desses aparelhos, né? A gente, algumas pessoas falam, eu li um livro aqui no celular. Eu penso, a pessoa é maluca, porque... Eu jamais conseguiria. Eu prefiro, por isso que eu vou nos lançamentos e encontro a Rita. Eu gosto do livro de papel. Eu também. Igual jornal também. Eu gosto de todo dia, 6 horas da manhã, buscar o jornal na porta de casa. E em banca já não dá, porque você não encontra jornal nas bancas, é incrível. Quando você encontra a banca, não tem jornal, né? Até no aeroporto. Tem lá Bubu. Né? Tem lá Bubu. Tem lá Bubu, tem Bob Good. Mas você não tem jornal, nem na banca do aeroporto você não encontra jornal, né? Então, nós vivemos hoje uma sociedade que os valores se inverteram um pouco, né? Por conta de toda essa publicidade enganosa também. Luciana, como é que você vê essa questão? A gente tem que ter sempre essa oportunidade, não perder a oportunidade de conversar sobre o assunto com os nossos filhos, né? Sem dúvida, eu falo que, para mim, existem 3 soluções que são fáceis para todos nós, para combater esse excesso, né, de consumismo e de telas, que é esporte, arte e natureza.
São 3 coisas que parece tão difícil, tão difícil. Eu posso dizer aqui, com muita alegria, a minha filha não lembra do boné que ela trouxe do Rap Lago, mas ela lembra da trilha, do barro que ela se enfiou. Ela lembra do Barroso que ela não trouxe. Eu até ouvi uma vez um palestrante falar, eu esqueci o nome dele, perdão, que teve uma mãe que perguntou se a trilha era higienizada. Quer saber se isso é verdade, porque não é possível. Né? Se a trilha era limpinha para a criança. A minha filha voltou de barro, do cabeça aos pés. Sim, já faz mais de 10 anos. Era bom o até tênis, que não sei nem qual era a marca, não voltou. Brás, Em nossa defesa, a gente avisava. Falava, eles avisavam. Mas era claro que ela escolheu o outro, né? Ela escolheu o errado, porque era o preferido, né? Para ir na trilha. Então, eu falo que essa solução parece tão difícil, né? Você encontrar tempo, encontrar espaço para ir arte, natureza, esporte. As crianças estão carentes de natureza. Eu falo que a criança, ela troca a tela por uma atividade ao ar livre. Ela troca a tela por um museu, por uma exposição, por uma atividade ao ar livre. Ela troca. Ah, meu filho está adolescente, já não quer mais, já não me acompanha. Não acompanha porque você não construiu isso, né? Não construiu isso desde pequenininho. Se você constrói isso desde pequenininho, tá aí a oportunidade para um filhinho, para quem acabou de nascer, né? Se você leva isso desde, não é uma vez ou outra para colocar no Instagram. Sim. É uma construção, uma coisa que acalma, uma coisa legítima. Uma coisa legítima. Minha filha, ela tinha muita energia, como toda criança, mas ela tinha muita energia e eu estava acabada. Eu percebia que se eu levasse ela para o parque, levasse ela pisar na lama, ela voltaria ótima, descansada, né? E diferente de uma criança hipnotizada por uma tela. Então, eu vejo muito essa oportunidade, assim, né? Além da informação para os pais, da educação midiática, das fontes disponíveis que a gente tem hoje na internet, de tanta informação que a gente tem. Eu trouxe aqui até um exemplo que foi apresentado semana passada também lá nesse evento que eu citei para vocês, que é o guia de uso, sobre usos de dispositivos digitais, eu posso deixar com vocês, do governo federal, que foi recém-lançado. Então, assim, tem muita informação interessante. Isso é acessível na internet, acessível na internet, gratuito, tem dicas, tem cursos, tem pais, dicas. né? Então, aqui é Crianças, Adolescentes e Telas, guia sobre usos de dispositivos digitais aqui do Governo Federal. Do Governo Federal. Então, assim, você tem bastante informação. O Educamídia também, que é um projeto bem interessante, acabou de ser lançado a parte para pais, a parte toda de orientação para pais. Enfim, você tem algumas iniciativas. Falo que a gente está... Esse tema é urgente, necessário, e nós estamos atrasados. Eu falo isso sempre, estamos muito atrasados porque essa informação que quem trabalha, pesquisa e conhece esse material todo, precisa chegar mais nos pais. E a gente vê na Kids Online, se você pergunta, a pergunta que a gente faz ali, aonde você se informa para os pais, né? Aonde você se informa sobre a questão de crianças na internet, a maioria dos pais responde através das crianças e do adolescente. Então, essa informação, assim como tantas outras, precisa chegar mais nos pais. Esse tipo de iniciativa que vocês estão fazendo aqui hoje precisa chegar mais nos pais para... Não é o FELCA, ou acendeu uma luzinha e apagou. Não, essa pauta não pode esfriar. Esse assunto não pode parar. Então, acho que esse é um ponto importante. E eu queria agradecer muitíssimo. Foi uma oportunidade incrível conversar com duas pessoas que entendem tanto desse assunto. A professora da SPM, Luciana Correia, pesquisadora das áreas de mídia e infâncias, e o advogado e ex-secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Ariel de Castro Alves. Muito obrigada por estarem aqui no podcast, ajudarem a gente a pensar infância e refletir, adolescência. né? E obrigada aqui também para o meu parceiro Vitor Cunha, que é diretor do Rap Lago. Espero que você tenha gostado dessa conversa e já deixo o convite para você continuar acompanhando os conteúdos que a gente tem produzido sobre infância e adolescência aqui no podcast do Rap Lago. Até a próxima.